Pai do Senhor Jesus aos irmãos. Queria gravar uma passagem aqui falando sobre Mateus 8:27, falando sobre as características de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Vou começar lendo no versículo 23, depois eu vou até o 27. E diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens que se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre algumas características de Jesus, algumas características muito importantes de Jesus, embora todas elas sejam para a nossa vida. Quando a gente faz essa pergunta, que homem é este? Que homem que era Jesus Cristo? Que é Jesus Cristo? Quando ele passou pela terra, que exemplo ele nos deixou e nos deixa até hoje? Isso é algo interessante de se ver, de se perguntar e de tentar se responder. Porque Jesus era um ser humano, era ao mesmo tempo Deus, sendo ser humano na forma de homem ali. Ele fazia as coisas conforme a vontade de Deus, e no que ele fazia as coisas, ele fazia sempre com muito amor. A gente observa que Jesus, todas as vezes em que ele realizou um milagre, está escrito a palavra compaixão. Movendo-se de íntima compaixão, ele o curou, ele fez aquele cego ver, ele realizou um milagre. Então, algo interessante que eu queria deixar nesse vídeo, algo interessante que nós deveríamos observar, é que 12 discípulos estavam com Jesus naquela embarcação. Era uma travessia de Cafarnaum, indo para Gadara, a terra de Gadara, Jesus fazendo aquela travessia, a gente observa que ele põe os discípulos no barco, ele entra no barco e vai dormir. Mas por que Jesus estava dormindo naquela embarcação? Porque Jesus, ele estava cansado de tanto trabalho, ele estava exausto de tanto trabalho. A gente observa que Jesus passava noites, dias, fome, sede, passava noites e dias sem dormir, passava fome, passava sede, passava diversos tipos de privações, mas você não vai ver Jesus se reclamar de nenhuma delas. Você vai ver Jesus sempre seguindo em frente. Sempre Jesus está seguindo em frente. Ele nunca para a embarcação para fazer uma pausa. Ele continua. Algo interessante que nós devemos observar em Jesus é que ele era um ser forte e poderoso, independentemente da carne ser fraca, ele continuava se mostrando sempre forte. Por quê? Porque esse era a pedra fundamental, assim como ele nos ensinou a ter fé. Jesus, ele tinha fé, ele já sabia, ele conhecia, ele veio nos ensinar a ter fé. E ele tinha fé em tudo quanto ele fazia. Tanto que ele repreende os discípulos na embarcação falando sobre fé. Algo que nós devemos observar é que Jesus tinha amor ao próximo de tal maneira, amor por nós, pela humanidade, que ele se entregou em morte de cruz. E ele via as pessoas em necessidade, necessitadas, e ele não conseguia ficar olhando sem ajudar. Jesus não deixou um cego sem enxergar que estivesse diante dele. Ele, sempre que alguém chegava diante dele precisando de um milagre, ele perguntava: do que você precisa? O que queres que eu te faça? Jesus é servo. Jesus era servo naquela época em que ele estava passando pela terra, exercendo o seu ministério. Ele não veio, como ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio e se fez servo, mesmo sendo um rei. A gente observa que Jesus, quando passa na terra, ele deixa coisas importantes, ele deixa lições importantes nas nossas vidas, e que se nós pegássemos e treinássemos, colocássemos essas lições em prática todos os dias, nós sabemos que seríamos seres humanos melhores, perfeitos diante de Deus. Algo que nós observamos e vemos é que Jesus,
ele sempre estava movido de íntima compaixão pelo seu próximo. Ele sempre estava ensinando algo de bom para os discípulos ou para a multidão. Independentemente de onde Jesus passasse, as multidões o seguiam, mas por quê? Porque ele era uma luz em meio às trevas. Ele era uma luz em meio a toda aquela escuridão. Ele trazia paz e sabedoria no falar dele. A gente observa que Jesus ele fala assim, tomai de mim o meu fardo. Ele fala para a gente tomar o jugo dele, que é suave. Fala para a gente seguir o exemplo dele, porque ele era manso, porque ele é manso. E a gente sabe que Jesus, quando ele passou na terra, ele deixou essas lições valiosas e essas oportunidades que nós temos de aprender, nós temos que pegar e aproveitar. Quando a gente lê todas as vezes os 4 livros que falam do Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, João, Lucas, a gente vê que Jesus é sempre a mesma pessoa. A gente não consegue ver uma discordância entre a pessoa de Jesus Cristo, mesmo que são 4 pessoas que escreveram a história dele. São 4 ângulos diferentes da vida de Jesus Cristo, mas é a mesma pessoa sendo vista por ambos. Você não vai ver um escrevendo dizendo assim, Jesus naquele lugar ele se irritou com aquela pessoa, Jesus naquele lugar ele murmurou contra Deus, Jesus naquele lugar ele não teve fé. Você vai ver ambos dizendo, e ali realizou muitos milagres. Ali ele moveu-se de íntima compaixão. A gente observa que Jesus, onde ele passava, ele trazia salvação. Onde muitos tinham perdido a esperança, ele tinha trago aquela esperança à vida da pessoa. Tinha trago vida aonde não havia mais vida. E ressuscitado a fé aonde não havia mais fé. Algo que nós devemos observar na pessoa de Jesus Cristo é que ele era servo independentemente da situação. Ele estava cansado, aflito, ele estava com o jugo pesado, mas mesmo assim ele continuava perseverante independentemente da situação. Jesus fez todas essas coisas porque ele tinha um objetivo. Ele queria nos ensinar, assim como nos ensina até hoje. Você não vai ver homem maior do que Jesus Cristo. E a gente observa que 12 discípulos andavam com ele, andavam com Jesus. E mesmo assim os 12 discípulos levaram muito tempo para entender o objetivo de Jesus na terra. Aqueles 12 discípulos viram milagres acontecer, viram Jesus fazer muitas coisas. E por algumas vezes aqueles discípulos perdiam a fé. Assim como nós vemos, Jesus tinha muita fé, que Jesus nos ensinou a ter muita fé, a gente vê os discípulos tremendo diante de uma tempestade, tremendo e temendo. A gente vê que Jesus ele está dormindo no barco e a gente observa que os discípulos, quando vê a tempestade, eles se apavoram, eles gritam, eu creio que eles choraram, eles clamaram pelo amor de Deus, eu creio que eles pediram misericórdia. E quando não tinha mais jeito, eles, vamos acordar o mestre, senão a gente vai morrer, senão a gente vai perecer. Jesus estava cansado de todas as noites que ele já tinha passado pregando, a fome, de tudo isso, ele estava cansado. Ele tenta tirar um cochilo ali, tenta descansar um pouco a carne, mas no que ele tenta fazer isso, surge uma situação. Aquela situação, Jesus deixa bem claro, homens de pouca fé. Jesus estava dizendo para eles, por que vocês me chamam, por que vocês me acordam? Se era necessário apenas que vocês, nos meus ensinamentos, que eu ensinei para vocês era ter fé. Se vocês tivessem fé, eu não precisaria ser acordado. Não era que Jesus fez com preguiça ou com raiva, ou naquele momento ele não queria ser incomodado. Mas Jesus, diante daquela situação, queria mostrar para eles assim, vocês precisam ter fé. Se vocês tiverem fé, as coisas acontecem. Como assim? Observe que Jesus, quando ele é acordado, ele olha para os discípulos apavorados, e está escrito assim, no 26, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A gente observa que Jesus, ele
sabia que os discípulos estavam, imediatamente ele acorda e ele já sabia que os discípulos estavam apavorados. Faltava-lhes fé, faltava-lhes atitude. Você observa que Jesus, ele vai na proa do barco e fala assim: acalma-se, acalma-se. E tudo se acalmou. As palavras mansas de Jesus fez com que os mares e os ventos se acalmassem, porque ele tinha fé. Os discípulos não fizeram porque eles não tinham. Antes de tudo, eles temeram. Antes de tudo, eles se amedrontaram. Eles nem procuraram dizer: Jesus, lembra daquela vez? Jesus, vocês lembram quando Jesus fez isso, isso, isso? É só nós termos fé. Jesus nos ensinou a ter fé. A gente observa que, independentemente dos discípulos estarem andando com Jesus, ainda era cedo para eles entenderem o que era fé. E às vezes nós demoramos também a entender o que é fé. A gente observa que nos tempos de hoje as pessoas têm uma dificuldade para crer naquilo que Deus pode fazer. Você observa as pessoas entrando nos leitos, em situações de dívidas, em situações em que necessitam de algo, e alguém diz assim: tenha fé. E a pessoa não consegue ter fé. Mas por quê? Porque ela não conseguiu observar a pessoa de Jesus Cristo em os milagres que ele realizou, a potente mão de Deus, não conseguiu observar os feitos de Deus em todos os lugares, independentemente do lugar que fosse, ou onde foi, ou quando foi. A gente sabe, por exemplo, tomando a história do Egito, de Moisés, eu acho que situação de fé, exemplo de fé, eu creio que não haja um exemplo tão forte assim quanto o exemplo de Moisés, quando ele foi tirar o povo lá como libertador da terra do Egito. A gente vê Moisés atravessar o deserto, a gente vê Moisés ter fé no que Deus fala, e quando Deus fala, toca o teu cajado nas águas, as águas virarão sangue, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e Moisés falava para o povo, ele falava com a convicção, dizendo: vai acontecer, porque ele tinha fé no que Deus podia fazer, no que Deus, nós temos que ter fé no que Deus pode fazer. Moisés tinha fé. E nessa situação a gente observa que o povo de Israel não tinha fé. A gente observa que está escrito em Êxodo que no 15º dia do 2º mês, quando eles foram tirados da terra do Egito, faltou-lhes, eu creio que nem tinha faltado pão, porque não descreve na Bíblia que faltou pão ou comida. Eles simplesmente começaram a reclamar: Moisés, você nos tirou da terra do Egito, onde nós nos fartávamos com carne, com pães, a gente se fartava de comida para morrer nesse deserto. A gente observa que o povo preferia ter ficado no Egito, porque tinha comida, do que cultuar a Deus, do que viver uma vida com Deus, do que crer que Deus poderia fazer, do que ter fé. A gente observa que o povo não queria ter fé. Você vê isso porque o povo nem se esforça para aprender com Moisés sobre o que é ter fé e sobre o agir de Deus, independentemente de quantas vezes eles tivessem visto isso. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrir, eles viram a nuvem, eles viram a chama de fogo ali, né? Eles viram o anjo que estava à frente deles como fogo, de dia como nuvem e à noite como uma espiral de fogo. Eles viram todos esses sinais. Eles viram a terra se abrir e engolir os idólatras. Eles viram muitas coisas, mas eles continuavam sem fé, sem acreditar no que Deus poderia fazer. Eles sempre comparavam o deserto que Deus colocou eles, para eles passarem, serem provados e aprovados diante de Deus, para que o Egito saísse de dentro deles, para que eles esquecessem que eles passaram no Egito, e Deus mostrando para eles que eu sou o eu sou. Eu sou aquele que é, que era, que há de vir. Deus estava mostrando isso para o povo, mas o povo estava desligado, não tinha fé. O povo não conseguia, de fato, olhar para as coisas que Deus estava falando para eles, estava mostrando para eles. Eles não olhavam para isso como um encorajamento,
como algo para dizer assim dentro deles: isso pode mudar a minha vida. Isso, o que Deus fez lá atrás, Ele pode fazer aqui também, e maior. Eles não tomavam assim. Eles simplesmente comparavam o agir de Deus lá com o Egito. Moisés, nesse deserto tem isso, isso e isso. Lá no Egito nós tínhamos isso. Eles sempre olham para trás. Quando nós temos uma vida no passado, olhando para trás, vivendo a vida antiga, tentando comparar o que nós temos hoje com o que nós tínhamos, você nunca vai sair dessa provação. Nós observamos que se nós continuarmos e se nós nos depararmos com esse tipo de situação, pessoas que nós vemos no nosso dia a dia, que ficam rodando no deserto, se você observar a vida dessa pessoa, eles estão errando em algum ponto. E observe, eles não param de errar no mesmo ponto. Por isso que Deus faz eles rodarem em círculos. Assim foi com o povo de Israel. Eles rodaram cerca de 40 anos naquele deserto. E de todo o povo que saiu da terra do Egito, só entraram 2 que saíram do Egito na terra prometida. Apenas 2. 2 que tinham fé no que Deus podia fazer. Josué e Caleb. Voltando para Jesus, Jesus queria mostrar para os discípulos, independentemente da situação, que eles poderiam ter tido fé naquele momento e os ventos teriam se acalmado. Os discípulos tinham observado os milagres de Jesus. Os discípulos tinham visto Jesus fazer muitas coisas. Os discípulos tinham exemplo ali, pessoalmente, de Jesus. Eles estavam lá, eles viam com os próprios olhos. E Jesus, inclusive, ele fala assim, fala para Tomé: Tomé, olha para mim, olha para as minhas mãos e creia. Mais bem-aventurado é aquele que nem me viu, nem me tocou, mas creu nas minhas palavras. Quando nós observamos a pessoa de Jesus Cristo, em que ele diz essas palavras, ele diz: creu, ou seja, que teve fé no que eu falei, que viu o que eu fiz, que ouviu falar sobre o que eu fiz e teve fé. Bem-aventurado é esse, bem-aventurado é essa pessoa. Nós só seremos felizes quando nós tivermos fé naquilo que Deus tem nos colocado para fazer e termos fé que Deus pode fazer também na nossa vida, milagres intensos como também pequenos milagres. Sendo que todas as vezes que Deus faz algo na nossa vida, nós nos alegramos, ou pelo menos temos que nos alegrar, independentemente do que seja. Deus sempre realiza milagres na nossa vida, através da fé que nós temos. Jesus ressalta isso sempre falando: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, dirão a este monte: saia daqui e lança-te lá, e esse monte fará isso. Jesus estava dizendo para aquele povo: tenham fé, dizendo para os discípulos. Jesus, ele causa espanto e admiração em todos os homens. Ele, por onde ele passava, ele era admirado, mas porque, como eu disse no começo ali, Jesus, onde ele passava, ele era uma luz que brilhava no meio das trevas que havia naquela época. Jesus, por onde ele passa, você observa que Jesus, ele nunca passa despercebido. Ele passa e logo o reconhece. Mas por quê? Porque Jesus, ele tinha algo dentro dele e que nós devemos colocar dentro de nós: a virtude divina, o Espírito Santo de Deus. Jesus tinha isso dentro dele. Jesus era acompanhado de uma glória espiritual, que as pessoas conseguiam ver isso só de olhar para a aparência dele. Olha que Jesus nem, segundo as Escrituras, Jesus nem era bonito, Jesus nem era atraente de aparência, mas mesmo assim as pessoas olhavam para Jesus e viam a salvação dele. Do que ele falava, ninguém conseguia dizer nada contra, porque é a própria sabedoria divina. E a gente sabe que Jesus, ele nos dando essas lições, a gente observa que na vida que Jesus tinha, na vida que Jesus teve aqui quando ele passou na terra, a gente observa os grandes exemplos em que nós, como seres humanos, nós devemos ter amor pelo nosso próximo, devemos ter amor primeiramente por Deus,
Nós temos o dever de fazer algo que agrade a Deus. Foi esse o objetivo de Jesus, porque Jesus ele falava isso o tempo todo. Feliz é aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquele que faz a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos colocamos em uma posição em que Deus pode falar conosco diretamente. Em que Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, como parar o vento e o mar, acalmando a tempestade. A gente sabe que Jesus no caso era, e há de vir. Ele é em todos os tempos, o maior homem que já existiu. Então, quem é este homem? Que homem é Jesus Cristo? O Salvador, um homem cheio de amor, um homem que quer salvar vidas, um homem que quer que a humanidade olhe para ele e vejam a glória de Deus, e vejam resplandecer, vejam no meio de uma noite de trevas o amanhecer. Isso que Jesus quer. Embora a humanidade seja cruel, vazia, a humanidade tende a cair sempre para mais dentro do abismo, Jesus quer resgatar a humanidade sempre. A gente observa nas Escrituras Jesus diversas vezes sendo mencionado ali na Bíblia como o Salvador, tentando resgatar a humanidade, tentando tirar o pecado do mundo. E isso foi feito quando ele se entregou naquela cruz. Ele tirou o nosso pecado, ele tirou as nossas dores, o nosso jugo, o nosso fardo. Ele fez tudo isso por nós. Agora cabe a cada um de nós termos o dever, não a obrigação, mas o dever de servi-lo como ele merece. O amor com que ele deve ser servido. Nós devemos fazer isso, pois Jesus ele é um homem extraordinário. A gente observa que em todas as épocas houve pessoas e homens que mencionaram Jesus, dizendo que Jesus é o maior de todos os homens. Eu tenho alguns exemplos aqui que está escrito aqui na minha Bíblia. Lord Byron, conhecido poeta devasso, disse: se alguma vez o homem foi Deus ou Deus foi homem, Jesus foi ambos. A gente observa em que você pegar alguns autores, pessoas do passado, até Napoleão Bonaparte reconheceu que Jesus é o maior de todos os homens, é o mais poderoso de todos os homens. E a gente sabe disso porque Jesus pega o título que ele mais usa, o Filho do Homem. Ele não dizia o Filho de Deus, ele dizia o Filho do Homem há de ser entregue, o Filho do Homem vai fazer isso, o Filho do Homem faz aquilo. Era como mais ele se mencionava como homem, ele se colocou no nosso lugar. Aí tem gente que diz assim: mas Jesus não sabia, Jesus não sabe o que eu estou passando, só Deus sabe o que eu estou passando. Jesus se colocou na pele de homem, se fez carne por nós, porque ele experimentou todas as coisas nessa terra de dores. Ele experimentou dores, ele experimentou aflições, as angústias, e além de tudo ele sabe e ele consegue ver o que há dentro do seu coração. Jesus é o maior de todos os homens e o melhor homem que já existiu. Jesus é um ser maravilhoso em que pode trazer salvação na nossa vida. Basta que nós creiamos naquilo que ele pode fazer. Voltando para a passagem aqui, Jesus vai acalmar os ventos e dizem a eles: por que temem? Porque vocês têm pouca fé. Ele acalma os ventos e os discípulos ficam apavorados e ficam temendo ali. Que homem é este? Que até os ventos obedecem, até os ventos e o mar obedecem. Este homem é Jesus. Deus abençoe, que Deus possa conceder a vocês aí uma boa noite. Estou gravando esse vídeo agora de noite. Que Deus possa abençoar as nossas vidas.